Dicas para você conseguir conversar numa boa sobre política com pessoas que você gosta. A gente sabe que a situação política está bem polarizada ultimamente e acaba gerando muitas vezes discussões acaloradas, brigas até mesmo, ou acaba virando um tabu entre grupos familiares, entre casais, entre amigos. Então vamos lá. Primeira dica: escolha pessoas que você já tenha um relacionamento, digamos assim, né? Uma amizade, um conhecimento maior, uma transparência, uma intimidade. Isso ajuda para que os dois tenham mais cuidado na hora de ter essa conversa. Segunda dica: evite ao máximo levar para o lado pessoal. Às vezes a pessoa vai comentar sobre o comportamento de algum político e aquilo acaba batendo como se ela estivesse falando de você, mas não é de você, é sobre outra pessoa. Lembre disso. E ninguém é perfeito. Todo mundo tem déficits de comportamento, tem dificuldades em determinadas áreas. Então, qual o problema de uma crítica ocorrer sobre algum político, por exemplo? Se você não levar para o lado pessoal, vai ser muito mais fácil. Escute a pessoa prestando atenção no que ela está dizendo de fato, no seu ponto de vista, no que ela está explicando, ao invés de focar em defender o seu ponto de vista ou provar que ela está errada. Isso ajuda muito. Fique atento aos seus sentimentos, às suas emoções. Às vezes vocês começaram a conversar sobre política e você começa a sentir um incômodo, raiva, irritabilidade. E aí, isso é um sinal para você, por exemplo, pedir para mudar de assunto ou voltar a conversar sobre isso depois numa boa, antes de ficar alterado, alterar o tom de voz, o que vai atrapalhar muito a conversa e pode gerar consequências mais negativas, né, para a relação. E uma última dica é de definir alguns limites já com a pessoa antes mesmo de começar a conversar sobre política. Por exemplo, um vai aceitar a discordância do outro, se for o caso, não vai ficar um tentando obrigar o outro a concordar com o que vai ser dito, não vai ficar interrompendo o outro a todo momento, e se alguém ficar alterado, eles vão concordar em parar de conversar sobre isso para preservar a relação, porque é mais importante do que defender um ponto de vista sobre política, por exemplo. E aí você pode pensar, mas é só então não falar sobre isso. Ok, é uma possibilidade, né? Um caminho, tornar isso realmente um tabu. Só que, por outro lado, a gente também deixa de entender melhor outras perspectivas sobre esses assuntos, né? Outras formas de se compreender uma questão política, e é algo que poderia ajudar aí para a nossa compreensão ficar mais ampla, né? Para termos um entendimento maior sobre alguns pontos, sobre alguns fenômenos, porque a gente aprende muito, né? Com uma conversa, quando ela é civilizada, quando ela é respeitosa. E é possível. Seguindo essas dicas, aumenta muito a chance de dar tudo certo. E você, costuma conversar sobre política com as pessoas do seu convívio ou acaba evitando, sendo um tabu?